Olá pessoal, eu sou Ana Paula Luz, professora de Língua Portuguesa da Secretaria de Educação do município de Ribeirão, e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas online através do projeto EducaLive Oficina do Saber. Na aula anterior, vocês conheceram a matriz de referência do SAEP, que serve para o 9º ano do ensino fundamental. Nós vimos que ela é formada por 6 tópicos e esses 6 tópicos compreendem 20 descritores. Então, essa prova ela é realizada a partir do que se espera dos alunos através desses 20 descritores, as habilidades que eles conseguem desenvolver relacionadas a esses 20 descritores. Vimos também que esses 6 tópicos que compreendem a matriz de referência do SAEP são os tópicos de prática de leitura, implicação do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, relações entre os textos, coesão e coerência, relações entre os recursos expressivos e efeitos de sentido e variações linguísticas. Então, tudo que for relacionado a esses tópicos pode ser encontrado nas avaliações externas. Na aula de hoje, nós iremos abordar mais um descritor do tópico prática de leitura, o descritor 9, que está relacionado ao estudante identificar o tema central de um texto. Então, o que seria identificar o tema central de um texto? É você conseguir identificar o conteúdo do texto, a informação-chave do texto. É você conseguir identificar sobre o que o texto trata, qual a temática dele. Então, isso seria identificar o tema central do texto. Ouça com atenção esse texto. Qual criança não adora brincar na chuva? E tirar o seu filho da piscina gostosa só porque começou um temporal de verão. Mas é preciso que você tenha atenção com ele nesses dias. Veja as dicas para a hora que os trovões surgirem. Retire as crianças da piscina, mesmo se estiverem em prédios com para-raios. Se seu filho estiver na água do mar, faça o mesmo. Mas não adianta permanecer na areia. É preciso se proteger dentro do carro ou de uma casa. Nas fazendas, não deixem seus filhos em áreas isoladas, como campos de futebol, próximo a cercas com arame farpado ou tratores. Então, a respeito do texto que foi lido, nós temos esse item. Qual é o assunto do texto? Como nós podemos identificar o conteúdo principal desse texto? Esse texto vem abordar que temática, que assunto? As brincadeiras de crianças, seria a letra A. Na letra B, as medidas de segurança na chuva. Letra C, os campos de futebol na fazenda. Ou letra D, os para-raios em prédio. Como gabarito do item, nós temos a letra B sendo a assertativa, as medidas de segurança na chuva. O texto nos mostrava claramente quais eram as medidas que o adulto, o responsável, os pais das crianças, deveriam adotar numa situação de chuvas com trovões, que deveria retirar as crianças da piscina, não poderia deixar as crianças no mar, na faixa de areia, elas deveriam estar protegidas. Se tratando de fazenda, elas não podem ficar no campo. Então, tudo isso envolve medidas de segurança na chuva. Por isso, o gabarito para esse item é a letra B. Continuando a nossa discussão sobre a identificação do tema central do texto, descritor 9 da nossa matriz de referência, nós temos um texto
que tem por título Como Surgiu o Chiclete. E ele nos diz: essa é uma pergunta que ainda alimenta os curiosos de plantão. Se você sair por aí pesquisando sobre o tema, encontrará diferentes versões. Mas uma coisa é certa: muito antes do chiclete ser inventado, os seres humanos já mascavam gomas vegetais. O Guia dos Curiosos conta assim esta história. Em 1993, o pesquisador sueco publicou um artigo científico no qual afirmava que a goma de mascar havia surgido muito antes. Ele encontrou no sul de seu país 3 pedaços de resina de bétula mascados por dentes humanos perto de ossadas da época da Idade da Pedra. Noordwijks afirma que o produto contém xilitol, um desinfetante usado para limpeza dentária, que ajudava os homens primitivos a manter a arcada protegida. Alguns historiadores dizem que essa foi uma descoberta dos índios da Guatemala, que mascavam uma resina extraída de uma árvore chamada chicle, para estimular a produção de saliva durante suas longas caminhadas. Os maias, do sul do México, também conheciam a goma de chicle, que, ao que tudo indica, usavam para refrescar o hálito. A goma era extraída de uma árvore nativa do Yucatán e de outras partes do sul do México e do noroeste da Guatemala. Sapodila ou Maniucara zapota. O hálito estava longe de ser uma novidade quando os espanhóis chegaram por lá em 1518. Mas, seja qual for a versão, o chiclete não era comercializado na forma que vemos hoje. Foi somente no final do século XIX que um fotógrafo americano chamado Thomas Adams, junto com um general mexicano exilado em Staten Island, Antônio Lopes de Santa Anna, resolveu fazer do chicle uma fonte de lucros. A primeira ideia que os dois tiveram foi usar a resina para misturar a borracha utilizada na fabricação de pneus e assim baratear muitos os custos. Resultado: frustração total. Suas experiências não deram nada certo. Adams então teve a ideia que apresentou o chiclete ao mundo. Já que o general costumava mascar a resina, por que não mascar algo com um sabor diferente? Resolveu então acrescentar o alcaçuz ao produto. Produziu uma certa qualidade em formato de bolas, embrulhou-as em papéis coloridos e passou a vendê-las. Então nós ouvimos esse texto, referente ao chicle, e agora vamos ao item para tentar identificar o tema central deste texto. O assunto desse texto é: letra A, o surgimento da goma de mascar; letra B, o comércio do chiclete com sabor; letra C, a goma vegetal dos povos antigos; letra D, a descoberta do pesquisador sueco. Então percebam que todas essas situações apresentadas, letra A, B, C, D, têm uma certa referência ao texto, porém só uma delas é tida como tema central do texto. É o assunto que compreende todo o texto. É sobre essa alternativa que o texto trata em sua totalidade. Então,
Como assertativa ao item anterior, nós temos a letra A. O surgimento da goma de mascar é o tema central do texto que acabou de ser lido, que acabou de ser apresentado para vocês. Ainda sobre o descritor 9, que alguns estudantes têm uma certa dificuldade em compreendê-los, em percebê-los no texto, nós trouxemos agora um texto que reúne as duas linguagens, linguagem verbal e a linguagem não verbal. A linguagem verbal são os textos, as falas dos personagens que estão dentro dos balões, e o texto não verbal, a linguagem não verbal, são as imagens que aparecem, os personagens, o ambiente em que eles vivem, que eles estão representados. Nesse caso, nós não vamos levar em consideração, nós não podemos levar em consideração apenas o que está escrito, o que foi dito pelos personagens. Nós temos que considerar também a postura do personagem, a expressão facial do personagem, os gestos, todas as situações indicadas através das imagens. Então vamos lá. O personagem que está mexendo no computador no primeiro quadrinho fala: Vândalo, olha isso, já estão valendo as novas regras do tal acordo ortográfico. Acentuação, hífen, mudou um monte de coisa. Sabe o que isso significa? Precisamos de um novo corretor ortográfico para esta máquina urgente. Então essa foi a fala do personagem que estava mexendo no computador, e a cada quadrinho a expressão dele vai mudando. No primeiro quadrinho, ele está com a expressão totalmente desesperadora. No segundo, ele já está pensativo, imaginando tomar alguma atitude para resolver o problema que ele apresentou no primeiro quadrinho. No terceiro quadrinho, ele já mostra um ar diferente dos dois anteriores, como se tivesse encontrado uma solução para o problema. Da mesma forma, o personagem secundário, que é o Vândalo, muda também as suas expressões à medida que a fala do personagem principal vai sendo apresentada. Então, sobre esse texto, nós vamos ver o item que pergunta qual é o tema central dele, qual é o assunto principal, o assunto abordado nesse texto. Na tentativa de identificar o tema desse texto, nós temos as alternativas: A, o novo corretor ortográfico; B, o novo acordo ortográfico; C, a nova regra de acentuação; ou D, a nova regra da máquina. Qual seria a assertativa correta, a alternativa correta como identificação do tema central desse texto? Dessas 4 opções, qual delas é a que realmente o texto trata de uma maneira geral? O texto aborda que conteúdo central, principal? Como vocês podem ver, o tema central para o texto lido, para aquela tirinha, é a letra B, o novo acordo ortográfico. Então, essa foi mais uma aula do Educa Live Oficina de Saber para os 9º anos do ensino fundamental. Nela nós trabalhamos o descritor 9, que é identificar o tema central de um texto. Nos encontraremos nas próximas aulas abordando o mesmo tema e outros temas também do nosso currículo. Fiquem bem. E muito obrigada pela atenção de vocês.